Salve, salve, mentes ávidas por conhecimento. Tudo bom? Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso tópico 2 de design e construção de fazendas marinhas, mais especificamente sistemas em terra. Então, pessoal, nós vamos focar nesse tópico agora, na verdade nessa parte do tópico, sobre solos, tá? É importante que a gente fale sobre solos, porque é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com viveiro, nossa água, que é onde nós vamos alojar nossos organismos cultivados, ela vai estar em contato com dois meios basicamente, o ar e o solo. E a característica da água vai ser diretamente proporcional à característica desses meios. Então, o ar, eu não tenho como alterar a característica do ar em que a água está em contato, mas eu tenho como alterar quem? O solo onde essa água vai estar em contato. Então, solos de má qualidade ou preparados de maneira incorreta para o cultivo de organismos aquáticos marinhos vão interferir negativamente nos resultados técnicos e econômicos do nosso cultivo. Aqui a gente observa a imagem, por exemplo, de um viveiro que tem uma quantidade de matéria orgânica extremamente elevada, tá certo? E pode não ser apenas decorrente de cultivos anteriores, pode ser inclusive por conta da área onde esse viveiro foi construído, que ele já tinha essa característica de solo orgânico. Do lado a gente consegue ver aqui um tratamento sendo feito justamente para tentar diminuir a quantidade de matéria orgânica muitas vezes que a gente tem no solo. Mas a gente vai entender já já quais são essas classes de solo e qual a relação delas, né, dessas classes, com o cultivo aí de espécies marinhas ou estuarinas. Então é importante a gente salientar que não apenas a sua textura, né, do solo, mas principalmente a sua composição vai definir a produtividade primária do nosso solo. Então nós temos solos de baixa, média e alta produtividade, né, produtividade primária. E o que é essa produtividade primária? Basicamente é a questão da produção de fito e, por conseguinte, o zooplâncton. Nós vamos citar 3 macronutrientes que são de extrema importância para a aquicultura: fósforo, nitrogênio e carbono orgânico, tá certo? Esses 3 elementos, eles são basilares para a definição da produtividade primária do nosso solo, tá? Então nós vamos ver que solos de baixa produtividade primária têm quantidade menor do que 30 ppm de fósforo, menor do que 250 e até 0,5% de carbono orgânico. Tá? E a relação carbono-nitrogênio é extremamente importante também. Nós vamos tentar focar em solos de média produtividade primária. Imagine que você tem um solo que tem uma alta produtividade primária. Você colocou água no seu viveiro, povoou lá com seus alevinos, por exemplo, alevinos de tainha, e em pouco tempo, por conta da alta produtividade primária do seu solo, a sua água já está muito verde, necessitando fazer o quê? Trocas de água, porque excesso de fitoplâncton na água pode gerar um quadro de eutrofização do seu ambiente. Eutrofização seria o quê? Um crescimento extremamente elevado de micro-algas, muitas vezes de poucas espécies, podendo gerar situações de praticamente anoxia no seu viveiro. A micro-alga durante o período do dia produz muito oxigênio, mas de noite ela consome também, fazendo também grandes flutuações de pH no viveiro. E nós não queremos isso. Nós queremos um teor médio de matéria orgânica, para que exista uma certa produtividade primária, ou seja, desenvolvimento de fito, para depois ter o desenvolvimento do zooplâncton, que vai servir ou de alimento dos animais cultivados, ou mesmo para a manutenção da qualidade da água do nosso viveiro. E aí nós vamos ver que os melhores solos, tá, para a construção dos viveiros, eles vão ter que apresentar 4 características básicas. Primeiro, conteúdo de argila em torno de 15 a 20%. Tá? A argila, pessoal, é o menor grão que nós vamos encontrar no nosso solo. Já já nós vamos ver as classificações do solo com relação à sua granulometria, tá certo? Mas o importante é que a gente entenda que o solo ele tem que ter um mínimo de 15 a 20% de argila. Para quê? Porque essa argila é que vai conferir uma baixa taxa de infiltração da água no solo. Nós queremos construir um viveiro, nós queremos encher esse viveiro e nós queremos que aquela água fique ali dentro. Nós não queremos que aquela água saia, tá certo? A não ser que nós façamos a troca d'água. Então nós queremos que a água naturalmente fique retida dentro do viveiro. Uma segunda característica do solo
recomendável para a construção de viveiros de agricultura é a alta plasticidade. Tá? Por que o solo tem que ser plástico, moldável? Para que eu consiga formar os diques dos meus viveiros. Se eu tenho um solo de baixa plasticidade, ou seja, eu não consigo modelar aquele solo, eu não vou conseguir construir os diques do meu viveiro. O terceiro ponto são teores médios de matéria orgânica. Nós já vimos no slide passado, né, que a quantidade de carbono, nitrogênio e fósforo vai influenciar diretamente na produtividade primária, né, do nosso viveiro. Então nós queremos teores médios de matéria orgânica para nós termos um viveiro com média produtividade primária. E por último, é recomendado que o pH do solo seja o mais próximo da neutralidade. Por que isso? Porque dependendo do pH do solo, esse pH ele vai se refletir no pH da água. Se eu tenho solos ácidos, a tendência é que a minha água seja muito ácida. Se eu tenho solos muito básicos, a tendência é que o pH da minha água seja bem acima de 8. E isso vai interferir de sobremaneira em toda a química da água. Só lembrando que, por exemplo, quanto maior o pH acima de 7, maior vai ser, por exemplo, a porção tóxica da amônia frente à amônia total. Em pHs extremamente baixos, a porção tóxica da amônia frente à amônia total também vai ser bastante elevada. Então, a gente tem essas duas figurinhas que a gente consegue ver um solo que tenha partículas de diferentes tamanhos, tamanhos grandes e tamanhos pequenos. Essas partículas de tamanho pequeno é justamente quem vai fazer com que a água fique retida no seu viveiro e não percole. Nesse outro slide a gente consegue ver que nós temos também agregados de partículas de tamanho diferente, mas são partículas grandes. Então se eu jogar um copinho d'água aqui dentro, certamente essa água vai infiltrar e vai embora. Como é que eu vou manter meu viveiro cheio? Até hoje eu não sei ainda como é que eu crio peixe no seco não, mas eu estou tentando descobrir. Então dessa forma nós precisamos o quê? Manter água dentro do viveiro. Para isso nós temos que ter um mínimo de 15 a 20% de argila. Vamos ver alguns solos que ocorrem na região costeira, começando pelos solos arenosos e suas características. O solo arenoso ele é um solo pobre em nutrientes, tanto nos macronutrientes quanto nos micronutrientes. E existe uma explicação para isso. Devido, por exemplo, à grande quantidade de areia, tá? Esses solos, principalmente quando a areia grossa vai predominar sobre as porções mais finas, vão apresentar uma séria limitação quanto à capacidade de retenção da água no viveiro. Por exemplo, se você já foi à praia, ali nas dunas, aqui por exemplo no Rio Grande do Norte, tem ali Genipabu, você foi passear, andar nos dromedários e derrubou uma garrafa d'água ali na duna. Rapidamente aquela água percolou pela areia. E se você voltar ali naquele local 20 minutos depois, você não vai nem saber aonde a água derramou, porque já infiltrou tudo. E por que isso acontece? Por conta do tamanho da partícula. A partícula de areia é muito grande e permite essa infiltração da água no solo. Nós vamos ver que esse solo ele apresenta baixa capacidade de adsorção do fósforo. Na verdade não é apenas do fósforo, são de outros íons também, tá? Como dito aí, outros nutrientes também. Vai ocorrer a lixiviação acentuada dos nitratos. Nitratos é a fonte de nitrogênio aí muito utilizada pelas microalgas para a sua multiplicação. Então se existe a lixiviação, ou seja, ela vai passar pelo solo e ir embora, como é que eu vou ter um bom desenvolvimento das minhas microalgas? Não vou, porque vai faltar nutriente, tá? Outra característica do solo arenoso é o ressecamento muito rápido, e isso gera a morte da nossa microbiota. Há um tempo atrás, alguns anos, era de consenso que a gente tinha que secar o solo do viveiro, deixar ele rachar todo para fazer o tratamento de solo. Hoje não se faz mais essa prática. Por quê? Porque na hora que você seca o solo do seu viveiro, deixa rachar, retira toda a água ali, boa parte da água, a sua microbiota vai morrer. Aquelas bactérias benéficas que fazem a mineralização da matéria orgânica, elas vão morrer. E aí muitas vezes você tem que fazer todo um trabalho com probiótico para recolonizar o seu solo. Quando muitas vezes se você tivesse mantido um mínimo de umidade no solo, você teria aquelas bactérias ali no seu solo. Tá? E nós vamos ter uma virtual ausência de reservas nutricionais, né, de nutrientes, justamente por conta dessa lixiviação que ocorre.
E aí nós falamos em adsorção. Professor, o que é adsorção? É uma palavra bonita, diferente, né? Pois é. Adsorção, pessoal, é a adesão de moléculas de um fluido, tá certo? O adsorvido, a uma superfície sólida, que é o adsorbente, tá bom? Então, quando eu falo em fluido, por exemplo, o ar, ele é um fluido. A água é um fluido. Então, você vai ter partículas que vão estar em suspensão e que vão se aderir a uma determinada superfície sólida. Tá? Então, quando a gente fala da adsorção do fósforo no substrato, muitas vezes o fósforo ele vai estar ligado por ligações elétricas ali naquela partícula de solo e pode ficar disponível depois para a microalga utilizar. Tá? Então, o grau de adsorção depende da temperatura, da pressão e de um fator que nós vamos comentar já já, que é a área de superfície de adesão. Então, nós temos aqui essas estruturinhas aqui, essas fitas como se fossem o adsorbente e as partículas em suspensão que vão se ligar por ligações elétricas, o adsorvido. Lá no final da aula vocês vão entender porque nós estamos comentando sobre isso. Continuando ainda com relação aos solos arenosos, pessoal, nós vamos ver que a baixa concentração de nitrogênio nesse solo vai dificultar a sua fertilização dos seus viveiros, tá? Porque as bactérias, quando está presente no solo, muitas vezes quando o nitrogênio cai, o fósforo cai, elas já vão utilizar rapidamente, retirando da água e deixando indisponível para as microalgas. E nós precisamos das microalgas dos nossos sistemas aí de produção. O segundo tipo de solo que nós vamos ver são os solos orgânicos, tá? São solos muito ricos em matéria orgânica, o nome já diz, né? E apresentam uma excessiva concentração de carbono e uma crônica deficiência em oxigênio e nitrogênio. Já já nós vamos entender por que existe essa crônica deficiência em oxigênio, tá? O importante é que essas características, ou seja, baixa concentração de nitrogênio e oxigênio, favorece muitas vezes o desenvolvimento de fungos e vai inibir o desenvolvimento de bactérias que fazem a mineralização da matéria orgânica. Esses solos geralmente são solos ácidos, e nós vamos entender fazendo aí o dueto baixo oxigênio e baixo pH, por que isso acontece, tá certo? E os solos com excesso de matéria orgânica vão afetar a estabilidade do fitoplâncton, bem como pode causar estresse nos animais cultivados por conta do que nós chamamos de fouling. Fouling nada mais é do que matéria orgânica em suspensão da água. Então você imagina que você tem uma água que está turva por suspensão de matéria orgânica. O peixe está ali, né? Sua tainha cultivada está ali dentro do viveiro, nadando, feliz e satisfeito, e começa a sentir falta de oxigênio. E você vai com o oxímetro, mede o oxigênio da água e seu oxigênio está dando acima de 5 e o peixe está ali, boquejando na superfície da água. Foi o que aconteceu. As brânquias do animal podem estar todas impregnadas com material particulado. Então, mesmo existindo oxigênio dissolvido na água, o peixe não consegue fazer a troca gasosa porque a região onde ocorre essa hematose ela está bloqueada por conta de excesso de material em suspensão. Então, pessoal, quando nós falamos, por exemplo, em oxidação na matéria orgânica, e no solo orgânico isso vai acontecer bastante, quando a gente fala em oxidação, nós temos que ter duas coisas em mente. Primeiro, consumo de oxigênio. Sempre quando falamos em oxidação, o nosso oxigênio vai cair. Existe um outro fator extremamente importante, que é a produção de um H+. O que é o H+? Esse H+ vai refletir em quem? No nosso pH. Então, toda vez que nós temos a oxidação, nós vamos ter quem? Consumo de oxigênio, e esse oxigênio poderia estar sendo disponibilizado para quem? Para os nossos animais cultivados. Então, se eu tenho um solo orgânico, vai ocorrer oxidação da matéria orgânica, está sendo retirado o oxigênio dissolvido da água para essas reações químicas. Muitas vezes, o oxigênio da água pode, inclusive, zerar ou ficar próximo de zero por conta da quantidade de matéria orgânica que está sendo oxidada. E o segundo fator é a produção de um H+. E esse H+ vai fazer com que o nosso pH desça. Então, por isso, os solos orgânicos têm baixa, as águas ali presentes, né, em solos orgânicos vão ter baixa
concentração de oxigênio dissolvido e vão ter o que? pH extremamente ácido. Gravem isso, eu não quero que vocês decorem, quero que vocês lembrem. Oxidação reflete em consumo de oxigênio e redução de pH. A terceira classe de solo que nós vamos ver é um solo orgânico, só que é um solo orgânico sulfuroso. Tá? Então a diferença do anterior é justamente a apresentação de elevada concentração de enxofre elementar, tá certo? No seu solo. Esses solos, quando oxidados, ou seja, quando o seu viveiro fica exposto ao ar e ocorre a oxidação desse solo, eles vão ter aí um pH extremamente ácido, ou seja, abaixo de 3,5. Claro que vai ter, se é um solo orgânico, vai ter oxidação da matéria orgânica, baixa disponibilidade de oxigênio e baixo pH. Essa condição aí de baixo pH também potencializa, como eu já mencionei anteriormente, a predominância da porção tóxica da amônia total, tá certo? Da amônia frente à amônia total. Então nós temos na molécula de amônia, por conta do balanço de pH, muitas vezes você tem amônia tóxica e não tóxica. O somatório dessas duas é a amônia total. Em faixas de pH muito baixo, a amônia tóxica ela sobe. Em faixas de pH muito elevado, a amônia tóxica também vai subir. Tá? Então, eu deixei para vocês uma definição aí do que é o solo tiomórfico, né? Pela Embrapa, que vai fazer o que? Um perfil de solo de 100 centímetros, e nesse horizonte sulfídrico, sulfídrico, você vai coletar então nos 15 primeiros centímetros, se você tiver aí uma determinada quantidade de sulfatos solúveis, ou seja, 0,05%, você já vai ter a característica desse solo tiomórfico. Tá? Esse solo também apresenta uma característica interessante por conta da correlação com o ferro. Tá? Então, em viveiros de solos sulfurosos expostos ao ar, eles vão se caracterizar muitas vezes por manchas avermelhadas. E aqui a gente tem um exemplo de um viveiro onde você consegue observar essas manchas. Tá? Elas são resultantes da formação do que nós chamamos de hidróxido de ferro ou da oxidação da pirita de ferro, que nós conhecemos vulgarmente como capa rosa. Tá? Esse é um processo de oxidação. Professor, a oxidação não é aquele lance ali que consome oxigênio da água? Exatamente. Então, se você tiver uma situação que existe a presença da capa rosa, fique ligado que o seu oxigênio muitas vezes pode estar tendo aí valores bem baixos, prejudicando os animais que você está cultivando. Ok? Uma fórmula rápida da gente tentar identificar a presença do enxofre aí no nosso solo é coletar uma amostra de solo e adicionar água oxigenada. Se a gente tiver algumas borbulhas saindo aí depois da adição da água oxigenada, fique ligado. Existe a possibilidade de você estar na presença de um solo sulfuroso. Então, leve uma amostra de solo para o laboratório, faça uma análise completa para confirmar que esse solo realmente é um solo sulfuroso, ou seja, orgânico tiomórfico. E se isso for confirmado, você vai ter que ter alguns cuidados a mais no tratamento desse solo. E que cuidados são esses? Justamente fazer revolvimento do solo, deixar o solo exposto. Vai ter que fazer, em vez de fazer o tratamento convencional, que seria um perfil de 20 centímetros de profundidade para expor o solo, para que se oxide, por exemplo, o ferro que tem presente, ou até volatilize aí os enxofres, você vai ter que fazer o quê? Um perfil mais aprofundado aí de revolvimento do seu solo e correções de pH. Muito provavelmente você vai precisar de material calcarioso em maior quantidade devido ao pH do seu solo provavelmente ser bem baixo. A concentração de sulfatos no solo considerado normal, né, vai ser de no máximo 0,49%. Se você tiver mais do que isso, tá certo? Você já provavelmente vai estar na presença do solo sulfuroso, demandando aquele tratamento que eu citei anteriormente. A textura do solo, pessoal, vai corresponder, nós vimos algumas classes de solo com relação à sua composição química, mas nós vamos entender também a sua composição física, que é referente à textura do solo, né, com relação ao tamanho do grão. Nós já vimos algumas coisas sobre isso, nós vamos aprofundar agora falando sobre o triângulo de textura. Mas as classes de solo, tá, com relação à granulometria, são definidas da seguinte forma. Nós temos solos
argiloso, nós temos argila, silt e areias. E essa classificação em relação ao diâmetro da partícula. Então, a argila, como nós já tínhamos mencionado, é a partícula de menor tamanho. Ela vai ter no máximo 0,02 milímetros de diâmetro. Já o silt vai estar entre 0,02 a 0,06 milímetros do diâmetro da partícula. A areia fina, 0,06 a 0,2. Você já consegue, inclusive, visualizar a olho nu essa partícula. A areia média, 0,2 a 0,6. E a areia grossa, de 0,6 a 2 milímetros. Você já consegue pegar aquele grãozinho. E como é que é feita essa determinação? Nós não vamos entrar em detalhes com relação aos solos, porque vocês têm a componente de construção e o professor Fábio aprofunda bem sobre isso, mas é importante só citar que tem um equipamento aqui, Indus, né, que são peneiras de diferentes aberturas de tela. As telas superiores são maiores, as telas inferiores são menores, e aí você bota a quantidade de solo, né, definida, e ele vai vibrar. E aí depois você mede quanto deu de peso em cada uma dessas peneiras e sabe a proporção de argila, silt, areia fina e areia grossa. Detalhe, as partículas menores vão ficar mais embaixo e as partículas maiores vão ficar nas peneiras superiores. Tá? Então essa classificação é pela ABNT. Existem algumas outras classificações de granulometria, mas nós vamos ficar com a ABNT como base. Então nós temos aí um triângulo, depois que a gente faz a proporção de silt, areia e argila na sua fração de solo, nós vamos entender qual o tipo de solo a partir desse triângulo. E esse triângulo aqui, ele é interessante porque eu peguei de um determinado livro e eu digo para vocês que nem sempre vocês devem consumir aquele produto sem antes analisar. Esse triângulo está errado. Ele está errado porque aqui onde nós estamos vendo em cinza, a quantidade de areia está justamente o contrário. A escala correta é a vermelha e não a cinza. Então, fiquem ligados, estudem, absorvam o conhecimento, mas faça sempre uma leitura crítica, sempre questionando por que está sendo dito alguma coisa, ok? Então, vamos para o triângulo correto, para a gente tentar entender essa questão da granulometria e a importância para a seleção da área onde nós vamos construir nossos viveiros. Lembrando que o solo de boa qualidade para os viveiros, ele é um solo que tem quanto? De 15 a 20% de argila. Então nós temos aqui em cada aresta do triângulo a porcentagem de argila, silt e areia, tá certo? Então se você pegou um solo que tinha 100% de areia, não tinha nada de argila e silt, ele vai estar bem aqui na pontinha, tá? Então como é que a gente identifica a classe de solo? Primeiro, nós temos que entender que nós vamos traçar linhas paralelas com relação a cada um desses elementos, argila, silt e areia. Vamos sempre trabalhar, pessoal, no sentido anti-horário, tá? Então, ao pegar aqui, por exemplo, a argila, se eu tiver 20% de argila, eu vou traçar uma linha paralela a quem? Ao meu cateto logo em seguida, no sentido horário, que é areia. Então, temos uma linha aqui, certo? 20%, 20%, paralela à areia. Nós vamos pegar o silt, qual é o lado que está no sentido anti-horário? Argila. Então, nós vamos pegar, ó, nós temos 10% de argila, nós vamos pegar o 10%, ó, traçar uma paralela com a argila. Sobrou a areia. A areia tem 70% nessa minha amostra. Quem é o lado que está paralela à areia, no sentido anti-horário? O silt. Então traço uma linha paralela, percebam, paralela ao silt, e nós vamos ter uma confluência desses três pontos, exatamente aqui. Então aqui, se eu tenho 20% de argila, 10% de silt e 70% de areia, nós vamos ter um solo que franco-arenoso na divisa com o solo tipo franco-argilo-arenoso. É um solo que pode ser utilizado para construção de viveiro? Claro, ele tem 20% aí de argila, que é um excelente teor de argila, que já vai conferir quem? A não impermeabilização, mas uma boa retenção de água no meu viveiro. Uma vez que nós entendemos sobre o tamanho da partícula, nós vamos entender agora qual a influência do tamanho dessa partícula na química do meu solo. Tá? Então, quanto menor o tamanho da minha partícula de solo, maior será o que nós vamos chamar de área superficial específica, ASE. Tá? Então, para vocês entenderem,
quando nós temos na fração areia, na área superficial específica de 0,1 metro quadrado por grama, e a área superficial específica ela é dada em quê? Em área por peso de amostra. Então, em 1 grama de areia, eu vou ter 0,1 metros quadrados de área superficial. Se eu pegar 1 grama de argila, eu já vou ter o quê? 1000 metros quadrados de área. Tá? Então, somente por conta do tamanho do grão. Por que que isso acontece? Vamos imaginar que eu vou pegar aqui um quadradinho de chocolate, né? Que tem lado 1. Então, a área desse meu cubo vai ser o quê? 6 vezes cada face dessa, ou seja, eu tenho 6 centímetros quadrados. Mas se eu vier com a faca aqui e quiser dividir esse chocolate, por exemplo, com o meu irmão, eu vou cortar ele aqui assim, ó. Então nós vamos ter a área que ele tinha, só que nós vamos criar duas novas áreas. Essa área daqui de baixo, né? E essa área daqui de cima. Então a minha área, detalhe, para o mesmo peso de chocolate, eu estou criando o quê? Um pouco mais de área. Minha área saiu de 6 metros quadrados para 8. Ah, mas apareceu mais gente para dividir o chocolate. Vamos cortar aqui, ó. Então, para o mesmo peso, vamos dizer que eu tenho ali 1 kg de chocolate, quando eu cortei agora de novo, a minha área, porque nós temos agora essa área aqui, vamos ter mais essa área de contato. Então a área que era de 8 centímetros quadrados foi para 10 centímetros quadrados. E assim, se eu continuar cortando o meu mesmo quadradinho de chocolate, ou seja, a massa continua a mesma. Mas o que é que vai acontecendo com a área? Conforme nós vamos aumentando o número de quadradinhos, vai aumentando a área. Tá? E isso, eu gosto muito dessa imagem, faz com que a gente entenda da seguinte forma. A área, ela é de 2 dimensões. O volume, na verdade, já são 3 dimensões. Então, se eu pegar um cubo que tenha 1 metro de lado, a área dele vai ser o quê? 6 vezes lado vezes lado. Ou seja, eu tenho uma área de 6 metros quadrados. O volume vai ser o quê? Lado, lado, vai ser as 3 dimensões. Essa e essa. Tá certo? Nós vamos ter as três dimensões para o cálculo do meu volume. Então nós vamos ter aqui, se eu tiver 1 metro quadrado de lado, a área 6 metros quadrados, o volume 1 metro cúbico. Mas se eu dobrar o tamanho do meu lado, sai de 1 para 2 metros, a área agora vai ser que 6 vezes 2 por 2, ou seja, minha área vai virar 24 metros quadrados. Percebam, nós tivemos um acréscimo de 4 vezes o valor da minha área, tá certo? Mas e o volume? O volume vai ser lado, 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 que vai dar o quê? 8 metros cúbicos. Eu tive um aumento de 8 vezes, tá certo? O meu valor original. Então, enquanto a área, ela simplesmente foi multiplicada por 4, o meu volume foi multiplicado por 8. Então, por isso que, quanto maior o volume nós temos, menor vai ser a nossa área superficial específica. Uma vez que a gente entendeu sobre área superficial específica, nós vamos entender agora sobre capacidade de troca de cátions. Na verdade, nós teríamos que falar sobre capacidade de troca de íons. Tá? Então, quanto menor for a minha partícula, a minha área superficial específica vai ser o quê? Maior. Eu tendo uma área grande, eu tenho uma capacidade de troca de cátions muito grande. Então, veja só, em um mesmo mineral costuma ter capacidade de troca de cátion muito maior quando a gente está na fração argila, que o grão é bem pequenininho, comparado à sua fração, por exemplo, de silt ou areia, que a partícula já é maior. E isso, pessoal, vai explicar, por exemplo, porque os solos com textura argilosa, grão pequeno, apresentam alta capacidade de adsorção do fósforo. Vamos relembrar um pouquinho de adsorção aqui, tá certo? Imagine aí que você foi fazer um arroz em casa, pegou uma cebolinha, cortou, não utilizou a cebola como um todo. E aí colocou dentro da geladeira aquela cebola e foi fazer suas coisas. Mais tarde, quando você foi tomar uma água, você pegou a água para tomar, que gosto estava a sua água? Gosto de cebola. E aí a sua mãe já puxou a sua orelha. Poxa, como é que você faz isso? Ficou horrível o cheiro da geladeira, tudo está com gosto de cebola. O que é que acontece?
as partículas de cebola ficaram aonde? Ali naquele fluido, né, de ar dentro da geladeira fechado, e começaram a se fixar em algumas partículas, em algumas estruturas, inclusive na água, conferindo aquele sabor. Sabiamente sua mãe foi ali no quintal da casa, pegou um pedaço de carvão e colocou ali, geralmente onde ficam os ovos, e guardou a cebola dentro de um depósito fechado. No outro dia, quando você abriu a geladeira, cadê o cheiro da cebola? Vai embora. Por quê? Porque o carvão, ele é um adsorvente. Por conta, inclusive a gente tem o uso do carvão ativado, por conta das ligações elétricas que ele tem, ele atrai as partículas elétricas, por exemplo, da cebola que estavam em suspensão, retirando do fluido. Como é o nome desse processo? Adsorção. Professor, tudo bem, mas o que é que isso tem a ver com a aquicultura? Vamos ver. Só tudo, tá? Vamos imaginar que nós temos o tipo de solo arenoso, areia. O que é que vai acontecer? O tamanho da partícula é grande. Dessa forma, a nossa área superficial específica é pequena, a nossa capacidade de troca de cátions vai ser pequena. E a adsorção do fósforo vai ser também muito baixa. Então o que é que acontece? Se você faz uma fertilização na sua água, em solos arenosos, muitas vezes, você adiciona o ortofosfato, o superfosfato triplo, para ser fonte de fósforo para a produção de microalga, e aí você está ali e o fósforo ele vai passando, e quando chega no solo, ele vai-se embora, porque a capacidade de troca de cátions é muito pequena. O fósforo vai passando e o solo, ó, tá nem aí. E aí você está perdendo seu fertilizante. Na sequência, você tem um solo que tem uma quantidade maior de argila. A argila, o tamanho da partícula, pequenininha. Se a partícula é pequena, a área superficial específica é bem grande. A capacidade de troca de cátions ela é elevada. E a adsorção do fósforo e de outros íons vai ser elevada. Então, na hora que você tem aquele íon ali na água, o ortofosfato, ou muitas vezes o nitrato, que ele vai chegando perto do solo, em vez de ele infiltrar e ir embora, o solo diz, epa, fique aqui, não vai embora não. E aí vai passando uma microalga, meio despretensiosamente, olha para aquela partícula, aquele ortofosfato e diz, ei solo, arranja esse ortofosfato aí, por favor, que eu quero me multiplicar. E o solo, pois não, microalga, leve aí. Você não quer também um nitrato não, que eu estou guardando aqui? E ela, beleza. Então, se tem esses nutrientes, começa a aumentar o quê? Produtividade primária do nosso solo. E aí aquele peixinho que você está cultivando, por exemplo a tainha, que é um onívoro que consome muita microalga, tá certo? Vai ter o quê? Um bom desempenho e você vai economizar ração na hora que você vai estar cultivando esse peixe, certo? Professor, eu não imaginei nunca que esse lance aí de área superficial específica, né, capacidade de troca de cátions fosse tão importante na definição aí do meu layout, do meu viveiro, ou mesmo na seleção da área que eu utilizar para começar a minha fazenda marinha. Pois é, conhecimento, pessoal, ele implica em economia de dinheiro muitas vezes. Você pode escolher, por exemplo, uma região que tenha solo arenoso, só que você vai gastar mais dinheiro para fazer a impermeabilização do seu solo e mais dinheiro com quem? Com fertilizantes para conferir uma boa qualidade da sua água. Então, fica aí a dica de algumas características de solo que nós temos aí na região costeira, tá certo? Para a definição de qual vai ser o layout da sua fazenda marinha e muitas vezes vai ser uma área propícia ou não para a implantação da sua fazenda marinha, tá certo? Então, pessoal, próxima aula nós vamos continuar com o nosso tópico 2 e nós iremos tratar sobre marés, salinidade e formato dos viveiros na região costeira, tá certo? Essa aula foi um pouquinho mais longa, mas eu acredito que tenha sido bem interessante, tá joia? Um abraço a todos e, novamente, próxima aula, daqui a um pouquinho, nós vamos ter mais aula aí. Não se esqueça de ir lá no canal, apertarem no sininho, para vocês serem notificados de quando tiver nova aula aí no nosso canal. E se puder dar um joinha, ajuda aí para a nossa reputação no YouTube melhorar e a gente continuar aí podendo postar essas nossas aulas aí para vocês. Grande abraço a todos e até mais.